montei o melhor PC Gamer custo-benefício do início de 2025 para você que está buscando montar um PC para rodar tudo, todos os jogos, todos os programas e ainda assim conseguir economizar no seu bolso. E além disso, ter também um PC que você pode fazer futuros upgrades, trocar as peças e até mesmo fazer melhorias que não custem caro e que vão te atender e rodar todas as coisas possíveis no mercado, desde jogos pesados até softwares de renderização e muito mais. Eu sou o Rodrigo Bariani aqui da 4Gamers e você não perde por esperar esse vídeo que está completo, cheio de informações úteis e reviews, além de vários testes que eu vou fazer no computador, bem como uma série de informações úteis para você que busca montar um PC nessa faixa de preço. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo que esse ano o nosso canal promete. Então não perca esse vídeo que está completo de informações, principalmente sobre as maiores gameplays. Então fica aqui comigo até o final que você vai ver uma série de informações sobre gameplays e jogos, até mesmo como Cyberpunk e outros aí do mercado que nós já conhecemos. O que eu posso te adiantar é se você está buscando um PC para rodar de tudo, sem que você tenha dor de cabeça em jogos, seja modo história, modo aventura e competitivos, pode ter certeza que esse é o seu próximo computador. Então fica até o final que eu vou te mostrar tudo mesmo sobre essa máquina e também te dar sugestões de upgrades e outras facilitações para você. Pessoal, é o seguinte, estamos de volta com os vídeos aqui do canal. Muito obrigado a você que compartilhou aí todos os momentos conosco no ano passado. Estou muito feliz com o nosso desempenho, a nossa performance em um canal que estava relativamente morto. E agora nós temos uma comunidade, temos um grupo de parceiros. Muito obrigado por cada um de vocês que ajudou a gente a chegar até aqui. Pessoal, vamos então para o tema desse vídeo, que é um pouco complexo e eu vou explicar para você parte por parte. É o seguinte, pessoal, este computador ele pode ser feito de duas formas. A primeira, sendo feito uma plataforma AM5, que caso você não saiba, é a última tecnologia da AMD para plataformas de processador, então é uma plataforma nova, ou seja, última geração, e ele também pode ser feito em uma plataforma AM4, que é a geração anterior, mas que ainda é muito boa, muito usual, dura anos, tá? Um computador AM4 com um bom processador e uma boa placa de vídeo pode durar ainda mais 7, 10 anos, dependendo do que você for fazer ali nas suas atividades, e a gente tem as duas opções, uma um pouco mais barata e uma um pouco mais cara. É óbvio que estamos no Brasil, então nós precisamos ser realistas e é desse ponto, é dessa parte que eu parto para explicar para vocês cada uma das coisas que eu quero mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Vou te explicar a lógica pela qual eu escolhi as peças aqui desse computador, mais ou menos quanto que ele custa para você montar, independente da plataforma que você quiser, e quais softwares ele roda, quais são as limitações, o que você pode fazer com ele. Pessoal, aqui no nosso site, obviamente, né, que eu vou mostrar para você um pouco do contexto, nós temos uma plataforma chamada Full Custom, que são os PCs pelos quais você escolhe as peças individualmente e aí você consegue comprar o produto que você quiser de acordo com as peças que você quiser. Isso aqui, obviamente, altera com o tempo, então pode ser que pelo momento que você esteja assistindo esse vídeo, você não esteja assistindo o mais atual, as coisas mais novas que nós temos no mercado. Mas por agora, é óbvio que você precisa saber que tudo que nós temos de última geração, nós aqui na 4Gamers trabalhamos, principalmente pela parceria que eu tenho com algumas marcas, principalmente MSI, Galaxy e Gigabyte. Beleza? Então, NVMe, placas-mãe, placas de vídeo, todas elas atualizadas, rotativas aí com o que tem no mercado. E qual foi a configuração que eu escolhi inicialmente? Vamos falar sobre elas duas, eu já tenho aqui para vocês para mostrar a relação de cálculo de gargalo, para que você entenda. Primeira delas, Ryzen 5 5600 com placa-mãe B450, placa de vídeo RX 6600 de 8 GB, chip GDDR6, não tem placa com chip GDDR7 ainda, tá? Principalmente essa geração que já é antiga, e memória RAM de 16 GB, 2 pentes, 16 ciclos, 3.200 MHz. Uma memória excelente que não vai te deixar na mão e com certeza vai rodar as coisas que você precisa. É óbvio que se você precisa de mais memória RAM, se você quiser deixar o seu PC mais seguro, eu recomendo colocar 32. É que não é o alvo desse vídeo porque eu tenho um teto
de orçamento para gastar, porque foi com esse intuito que as pessoas entraram no vídeo, tá? Para pesquisar um PC de até X valor. Obviamente, um NVMe a Data Legend, que é muito bom, muito rápido e é muito espaçoso, 512 GB, o SSD com armazenamento rápido. O NVMe a gente costuma explicar para as pessoas que ele é cerca de 3 a 4 vezes mais rápido que o SSD SATA e ele vai fazer o seu computador deslanchar, beleza? Além disso, gabinete gamer com 3 fãs, simples ali, como eu mostrei para vocês, um gabinete KBM excelente, uma fonte 650 watts 80 Plus, para você fazer futuros upgrades, e isso aqui é a cereja do bolo, tá? Depois, quando você quiser mexer na placa de vídeo e processador, sobra aí desempenho e você não precisa pagar caro por uma configuração, às vezes, que você pode economizar, por exemplo, em uma peça e acaba gastando em outra, então uma das coisas que eu recomendo é isso. E o Air Cooler a gente vai deixar o do processador mesmo, porque ambos eles são muito bons para resfriamento. Então essa aqui é a primeira opção, e antes de mostrar a segunda opção, eu quero mostrar para você a performance desse PC. Lembrando, aqui no canal eu sempre falo, cálculo de gargalo ele revela para nós o quão equilibradas as peças estão. Quanto mais próximo de zero, melhor. Esse PC tem um cálculo de gargalo de 3,2%. Até 10% é um valor super tranquilo. Como está em 3,2%, é óbvio, e eu preciso dizer para vocês que ele é insignificante e quer dizer que essa configuração está aprovada, aprovadíssima, placa de vídeo e processador andando em compassos iguais. Tanto em tarefas gerais quanto em jogos, o gargalo é insignificante, e ou seja, o seu PC está correto. Antes de continuar falando dessa configuração, eu quero te mostrar a outra configuração pela qual você pode montar o mesmo PC, que é aqui na nossa plataforma AMD 7000, 8000 e 9000, beleza? Nessa plataforma eu escolhi basicamente as peças aí que são equiparadas e equivalentes ao outro PC. Então, de processador eu escolhi o 8600G, que é um processador que está num preço atrativo aqui no Brasil, beleza? A placa-mãe A620 da marca Asus, que é uma placa-mãe confiável, índice de RMA praticamente zero, então não dá defeito nem de fábrica, nem de funcionamento. Muito boa, série Asus, ou seja, qualidade, eficiência, empresa norte-americana. Placa de vídeo, a mesma, RX 6600, que a gente quer manter a base. 16 GB de memória RAM DDR5 com 5200 MHz, 38 ciclos. Pessoal, mais do que o dobro de ciclos, tá? Essa é a diferença do DDR5, realmente faz diferença. E além disso, obviamente, o SSD NVMe, aí eu coloquei a opção de 1 TB, porque a gente vai precisar de um pouco mais de espaço. Obviamente estou falando aqui de uma configuração que é mais cara, mas ela também vai te atender em tudo que eu falei da última vez. Nenhum armazenamento adicional, gabinete padrão e fonte 650 watts, a mesma que eu tinha apresentado para vocês. Beleza? Então essa aqui é a configuração base desse PC que, em tese, tá, pessoal, vai rodar os mesmos jogos com o processador 5600 e com o processador 8600G, tá? Ambos são similares em desempenho de processamento. E veja só que no cálculo de gargalo, olha só que legal, pessoal, 0% de gargalo para essa configuração. Quer dizer que quando você coloca os dois PCs com o estresse em 100%, placa de vídeo e processador estão andando juntas e não tem sobra de gargalo, o que é excelente, muito bom e faz com que nós tenhamos uma configuração equilibradíssima. O pessoal sempre me pergunta em jogos das configurações que eu monto. É óbvio que eu vou mostrar aqui para você e depois aqui na parte de jogos eu vou te fazer sugestões de upgrades desse PC e mostrar ele nos concorrentes em outras empresas que você pode comprar. Porque aqui eu gosto de um processo ser bem democrático, mostrar para nossa audiência exatamente o que a gente está fazendo em cada computador. Nesse PC, pessoal, você tem uma combinação de peças que permite rodar, por exemplo, um Fortnite ali, que é um jogo bem competitivo, em uma configuração ali de gráficos boa, que você consiga rodar o gráfico com uma qualidade legal, só que você roda a 150 frames, 170 frames, olha só, você consegue ver bem o seu inimigo, você consegue fazer escala de cores. Então assim, o que eu quero dizer com isso? Você tem um desempenho muito bom, que vai rodar em qualquer dispositivo, qualquer monitor de 150, 120 Hz, 170 Hz. Beleza? Isso aqui é o principal para você entender sobre o quanto uma configuração é boa. Passou de 150 frames, não tem muito como seu olho perceber a diferença. E isso quer dizer o quê? Tá excelente, não tem mais o que avançar.
É óbvio, pessoal, jogos ultra pesados, mesmo rodando no Ultra com uma placa de vídeo de 20 mil reais, como é a 4090, não vão rodar acima de 120 frames por uma limitação física da otimização daquele jogo. Aqui a gente está falando de um jogo, obviamente, que é mais tranquilo, como um Fortnite e até mesmo esses que você está vendo na tela, que é o Warzone 3. São jogos eventualmente pesados, tá? Que ficaram pesados ao longo do tempo, mas eles são melhores otimizados. E veja aqui que nessa configuração, com Ryzen 5 e 600, olha só, Warzone 3, no Ultra, em 1080p, você está rodando com uma média de 90 frames por segundo. O que é excelente, tá? Pessoal, é excelente. Eu trabalho com isso, eu sei o quão bom é uma configuração que roda 90 frames, considerando que é um PC de até 4 mil reais, beleza? Vou mostrar um jogo aqui um pouco mais pesado, que é o Horizon Forbidden West. Nessa config com Ryzen 5 e 600, que é a plataforma M4, né, como eu tinha comentado para vocês, que é a opção mais barata desse conjunto, você roda a 60 frames. É um jogo pesado, está rodando no 1080p, no médio, ou seja, tem como melhorar. Se você colocar uma placa de vídeo mais forte, vai rodar melhor, mas já tá excelente, rapaziada. Esse jogo é pesado e essa aqui é a média mesmo que a gente tem dessa configuração rodando. Então, pô, ponto positivo para nossa config. Quero te mostrar o outro lado da moeda. O PC com Ryzen 5 8600G, ele é muito equivalente a esse 8400F do vídeo que eu estou mostrando para vocês, beleza? Então podem ficar tranquilos que é pau a pau. E uma RX 6600, igual essa aqui que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, tá? Tem até o logo da XFX ali no backplate da placa de vídeo. Isso é muito bonito, muito legal. No Assassin's Creed, que é um jogo novo e pesado, né? O Assassin's Creed Mirage, você tem um desempenho travado ali em 70 frames na máximo e 60 frames na média. O que é excelente, considerando que é um blockbuster, um jogo que é pesado e está rodando no Ultra. Muito bom, ponto positivo para a config, quer dizer que a placa de vídeo está sendo muito bem utilizada. No CS2, por exemplo, um jogo que eu gosto muito de jogar, tá? E um jogo competitivo que você precisa de estabilidade, você não pode ter travamento, e esse é, por exemplo, o problema das Intel Arc, que são placas de vídeo lançadas aí pela Intel em 2022 e elas estão se aprimorando ao longo do tempo. São placas que travavam nos jogos, tá? E a gente não pode ter isso, não pode ter travamento. Por isso que, por exemplo, em campeonatos de LAN muito, assim, competitivos, que valem prêmios altos, a placa de vídeo tem que ser a melhor, o processador tem que ser o melhor, porque o risco de travamento é menor, tá? Peças melhores têm um índice de RMA muito menor, assim, por um defeito de fábrica. No CS2, você tem uma estabilidade de frames, tá? Você passa de 150 frames, o que é excelente, e já quer dizer que você está utilizando o máximo possível das suas peças. Veja só que a memória RAM utiliza 11 GB, ou seja, dos 16 que você tem, boa parte dela está alocando para o jogo, e por isso que muitas pessoas preferem utilizar 32 GB. Eu, pessoalmente, recomendo, é que eu tive que montar uma configuração que é restrita no orçamento, então não tem muito por onde fugir. Olha só, que legal, no Flight Simulator, um dos últimos jogos que eu vou mostrar antes de partir para as configurações recomendadas de upgrades futuros. Flight Simulator é um jogo pesado, está rodando aqui a 60 quadros por segundo. Pô, isso é muito bom. Configurações altas, 1920 por 1080, o que quer dizer que é Full HD, essa configuração que está sendo testada, está muito bom. Por que o pessoal costuma usar esse teste aqui, usar o Flight Simulator como teste? Porque é o simulador mais pesado que existe, pessoal. Se o seu PC roda ele, quer dizer que ele roda tudo. Não existe nenhum jogo que ele não vai rodar. E o Flight Simulator, a gente sabe, tem uma alta taxa de renderização, usa muito do processador e não preciso nem falar da placa de vídeo. Utiliza demais. Chegou a parte que vocês tanto gostam, que é sobre futuros upgrades. Pessoal, você com uma placa de vídeo dessa, RX 6600, você não tem muito para onde fugir, além de já partir para linhas 8000 da AMD. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, uma placa 7600 da AMD, que é uma série depois dessa 6600, você vai pagar R$2.000 por ter quanto por cento de melhoria? 15%. Ou seja, não vale a pena. Você vai fazer o que com isso aqui? Vender usado por R$1.000, por exemplo, e vai comprar por R$2.000 um produto que é 15% melhor que o seu? Ou seja, você pagou o dobro para ter 15% a mais de desempenho? Não faz sentido, concorda comigo? Então não tem como fugir da série 8000, beleza? Para dar um upgrade de placa de vídeo, espere o lançamento, compre placas de vídeo da série 8000, porque elas vão fazer diferença no seu setup.
Diferente disso, não vai fazer diferença. Mas Rodrigo, será que você não está exagerando? Será que uma série 8000 da RX 8600 não é muito tardia, não vai demorar muito? Será que ela não vai vir capada? Pessoal, tô sendo sincero do fundo do meu coração. Se você já tem essa placa de vídeo, não faz sentido você pegar uma placa de vídeo de uma série depois pelo dobro do preço, porque a sua curva de experiência é limitada e você não vai ter um ganho de desempenho tão grande quanto trocar para uma série, para duas séries, no caso, depois dessa. Beleza? Já processador, a conversa é outra. Tenho que te dizer o seguinte, compensa demais se você tiver pego essa config, depois você fazer um upgrade para o Ryzen 7, o famoso 5700X3D. Um processador barato, muito funcional, com muitos recursos que esse processador da série 5 não possui. Esse é um upgrade que vale a pena, porque aí você vende o seu por R$800, R$1.000 e compra o processador seguinte, o 5700X3D, e tem realmente uma curva de desempenho muito significativa, mais de 35%. Além dele ser 3D, né? Cache 3D ajuda em jogos, pessoal, e faz o jogo rodar muito mais fluido, porque ele tem um cache, que é a informação em megabytes armazenada no processador, para processar ali dados, principalmente de renderização, de polígonos, uma informação temporária no processador, como se fosse a memória RAM do processador, muito maior. E isso em jogos faz diferença, tá? Aumenta a taxa de FPS médio e para quem joga competitivo é essencial. Já processador da série 5000, esse aqui é a melhor upgrade que você pode ter. Depois dele já não vale a pena porque a sua placa-mãe vai limitar. Agora, da série 8000, o que eu recomendo para você? O 8700G tá num preço atrativo e faz diferença, tá? De um para o outro, do 8400, do 8500 e do 8600F ou G fazem diferença para um 8700G, tá? Esse aqui é um processador que eu recomendo. Caso você não tenha dinheiro, espere as linhas 9000 saírem opções baratas, porque vão sair, tá? Essas linhas vão sair, elas vão continuar sendo a M5. A AMD já falou que até 2026, 2027 a gente vai continuar com a mesma placa-mãe, o mesmo socket, ou seja, você pode comprar tranquilo que vai caber na sua placa-mãe, ela vai ter suporte de BIOS, você vai conseguir atualizar e vai continuar sendo o mesmo socket. Beleza? Então esses daqui são os upgrades que eu recomendo. E aí, como eu sempre mostro para vocês aqui, né, eu gosto de mostrar tanto os concorrentes grandes quanto empresas assim menores. Pessoal, essa configuração ela é vendida em várias plataformas, como o Mercado Livre, vendida aqui pela própria loja oficial da AMD, né? Configurações aí de PC. São configurações muito boas, mas nenhuma delas vale a pena, tá? Aqui na 4Gamers nós temos um preço mais atrativo para essa config e também nós temos opções que valem mais a pena para você que está buscando comprar o seu PC nessa faixa de preço com esse processador e essa placa de vídeo, beleza? Então, sendo justo, é óbvio que você tem aí configurações, esse aqui, por exemplo, sem placa de vídeo, ou seja, já não vale a pena, e você tem outras configs sendo vendidas por lojas ali confiáveis, mas nenhuma delas vai ter o tanto de recursos e o atendimento que a nossa empresa tem. A 4Gamers é realmente diferenciada nisso e vale a pena demais você buscar comprar um PC otimizado para as coisas que você precisa com uma loja de confiança. Beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você aí tenha gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. E é isso. Até mais. Tamo juntos. Mande mensagem que nós vamos te responder com toda certeza. Valeu, galera. É nóis.